Você viu o que aconteceu? Alguém viu o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos. Aquele furacão destruiu Oklahoma. Meu Deus. E agora? O que a gente vai fazer? Pode ser que venha para cá, para o Brasil também. E nós, como vamos ficar? Querida, que lista A é minha essa? família. Querida, Oi, que lista é essa? a lista do almoço de sábado. Peraí, que almoço? O pastor vem sábado almoçar em casa. Mas tudo isso é só o pastor que vem. Mas é só o pastor, mas eu tenho que pensar em tudo nessa casa. E você, o que você está fazendo aqui ainda? Olha, o horário do seu trabalho, você vai perder o emprego? Não, E tô depois, indo. como é que a gente vai fazer? Sem Não, casa, fica sem tranquila, comida? fica Vai tranquila, trabalhar tô agora, indo. tá? Patrícia. Patrícia, vai sua mãe. Patrícia, você precisa me ajudar. Ajudar a fazer o almoço de sábado. Hoje, segunda-feira? Claro, vai que dá alguma coisa errada. Está tudo pronto. Vamos lá na cozinha, vamos ver o que tem para a gente poder estar preparando tudo e ficar pronto. Vamos comigo, corre. Obrigado. Mas me diz aí como é que vai a família, a esposa? Tudo bem, graças a Pastor! Deus. A minha filha. Prazer. Você tem filha? Pastor, eu tava lendo um folheto sobre o mal, só que eu não entendi direito. Você Oi, podia pastor, explicar? tudo bem? Que bom que você já chegou. Só um pouquinho, já volto, tá? Rapidinho. Ela não para. Não, fica tranquilo, não tem problema. Então, o mal, na verdade, há muitos anos atrás, ainda quando nem existia esse planeta, lá no céu, um anjo se rebelou contra Deus. Desculpa, pastor. Olha, essa semana foi difícil mesmo, Irmã, sabe? fica tranquila. Tão difícil, não deu tempo para fazer tudo, então Fica desculpa, tranquila. tá? O almoço é só uma desculpa. Vim para passar um tempo a mais com vocês. Fica tranquila. Ô, pastor, mas você podia pedir para eles me ajudar lá para andar rápido no almoço, né? Irmã, eu acho que você tem que deixar de ser um pouco menos desesperada. Fica mais calma. Não fica com o coração assim tão turbulento. Fica tranquila. Pastor, difícil. Muito difícil. Vamos fazer o seguinte? Vamos ajudar ela lá. Isso, vamos, Bem mais rápido. vamos lá me ajudar, isso mesmo. Uma boa noite a todos. Nós estamos no nosso culto falando sobre aliviando a bagagem. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Salmo 23. Especificamente o verso 2. Leamos o verso 2, Salmo 23 no verso 2. O Salmo 23 no verso 2 diz o seguinte: Ele
me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Irmãos, eu elaborei algumas perguntas. E eu queria que vocês meditassem nessas perguntas que eu elaborei. A primeira é: quanto tempo você não se deita em pastos verdejantes, os pastos verdejantes figurados? A segunda é: você já deitou em pastos verdejantes e sentiu que ainda tinha um espinho nas suas costas? A outra pergunta é: se você já se deitou, você conseguiu realmente se sentir em pastos verdejantes? Uma coisa que está difícil hoje e está incomodando muito as pessoas é o cansaço. Já reparou? De certa forma, se tornou um status a pessoa dizer que está cansada. É muito difícil você chegar numa pessoa e dizer: como que você está? Ah, eu estou bem. Todos têm essa mesma resposta: eu estou bem. Mas quando você começa a conversar a fundo, a pessoa diz: nossa, eu estou muito cansado. Tem uma pessoa que eu sempre gosto de perguntar para ela como ela está. E ela sempre diz: nossa, eu estou muito cansado. Eu estou trabalhando demais, eu estou preocupado, eu tenho isso, tenho aquilo. E às vezes se tornou um status. Quando alguém diz assim: nossa, eu estou bem tranquilo, você não está cansado nem nada? A gente já sai pensando: esse não trabalha. Mas também olha o trabalho desse marmanjo. Ele senta atrás de uma cadeira, fica o tempo todo lá só pensando, isso não cansa. Olha lá, não faz nada. Mas quando alguém diz que trabalha demais, nós já dizemos: esse daí é um intemperante, não cuida da saúde. Olha só, olha a foto dele do ano passado no Facebook, olha só esse ano como que tá. Sabe, irmãos, nós muitas vezes estamos entrando numa rotina de trabalho, numa rotina de canseira que não conseguimos controlar. Um dos pontos que eu analisei, que eu achei triste, lamentável, é a nossa falta de satisfação. Nós temos coisas, nós temos muitas coisas. Nós temos um cachorrinho que late bonitinho, nós temos um brinquedinho que é um cachorrinho que late bonitinho, temos uma televisão na sala, temos um vídeo, alguns têm televisão que coloca lá, é Blu-ray, tem um carro, às vezes do ano, um carro bom, tem um trabalho, um emprego bom, mas parece que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Já pararam para pensar nisso? Você tem uma coisa e você logo quer comprar outra. Eu lembro que eu comprei uma televisão e para mim, que sou solteiro, aquela televisão tá ótima, irmãos. Uma televisão, ela é grande, ela funciona, que importa, né? E eu me lembro que outro dia eu estava passando nas Casas Bahia, não fazendo propaganda aqui, e eu lembro que eu entrei na loja e eu vi uma televisão lá e fiquei parado na frente da televisão. E a televisão era aquela televisão 3D. Você coloca um óculos, parece que o bicho vem na sua cara, assim, perto de você, vai te pegar. E eu fiquei pensando, eu cheguei em casa, eu falei: olha só. Liguei a minha televisão, alguns canais meio chiados. Aquela imagem triste de 1985. E eu comecei a pensar, eu falei: somente quando nós experimentamos algo melhor é que a gente vê a nossa situação e isso nos causa uma certa forma de satisfação. Todos aqui praticamente conhecem o meu carro, que eu chamo carinhosamente como Pastor Móvel. O Pastor Móvel, ele deu muito trabalho nos primeiros anos que eu estava aqui em Maringá, mas hoje ele é uma bênção. Semana passada, eu fui para casa e meu pai comprou um carro também, só que o carro dele é um Uno, só que é um pouquinho mais novo. E eu falei: pai, deixa eu experimentar o seu Uno um pouquinho. E aí ele falou: tá tudo bem, você vai para Maringá? Olhou para minha mãe assim, com aquela cara tipo: ai, 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 esse rapaz indo para Maringá com o meu Uno. Mas ele deixou, é pai, né? E aí eu peguei o carro e falei: nossa, é um pouquinho diferente. Ajeitei o assento, ajeitei o retrovisor, comecei a andar. De repente descobri alguns apetrechos diferentes. Por exemplo, no Pastor Móvel,
eu não tenho um ar-condicionado. Outro dia nós estávamos andando no carro, eu falei, o pessoal, falei, gente, tá calor? Todo mundo, tá calor, então vamos ligar o ar-condicionado, abre as janelas aí. E no que eu vi, no carro do meu pai tinha um ar-condicionado. Tá. Daí a pouquinho eu falei, escutar uma música. Peguei, eu coloquei o pendrive, coloquei no som, um som melhor do que o meu carro. E tudo era melhor do que o meu carro, na verdade. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, nós fizemos o louvor, voltei para casa. E lá em casa, no outro dia, eu peguei o meu amigo pastor móvel para andar. Irmãos, que tristeza. Eu parei assim no carro, e não sei porquê, eu dei uma vacilada e o carro morreu. E eu culpei o carro, tadinho. Muitas vezes nós experimentamos algumas coisas e elas nos deixam insatisfeitos com o que nós temos. Sabe o que acontece? O ser humano está muito insatisfeito com o que tem. E a nossa insatisfação nos esquece de uma coisa muito importante. Quantas vezes você para e dá graças pelo seu filho que é um pouco bagunceiro, mas ele está bem de saúde, vai bem no colégio, mas uma hora ou outra ele faz uma arte. Mas quantas vezes você parou e disse assim, nossa Senhor, obrigado por esse filho que eu tenho. Ele faz umas artes, ele é um pouco bagunceiro, mas ele é uma bênção, é saudável, é feliz. Quantas vezes as coisas que nós sonhamos não nos deixam insatisfeitos com o que nós temos? Eu estava analisando um pouco sobre o ser humano e alguns costumes que o ser humano tem. E esses costumes levam a problemas graves. Uma das coisas que não nos deixa dormir em pastos verdejantes, nós conhecemos que é a insônia. O brasileiro hoje, cerca de 50% dos brasileiros sofrem de insônia. Eu estava lendo o que a insônia traz. Eu fiquei um pouco assustado. Diz o seguinte: fadiga, depressão, distúrbios de humor, queda do desempenho profissional, afetivo e sexual, causa acidentes de trabalho e assim por diante. E até diabetes do tipo 2. Eu estava vendo algumas coisas que aconteceram relacionadas à insônia, tragédias de pessoas que não dormiram e causaram grandes tragédias. Por exemplo, um petroleiro, não sei se vocês lembram desse petroleiro, que se chama Exxon Valdez, do Alasca, em 1989. Ele bateu no local, vazou tudo e matou vários animais. E quando foram descobrir, fazer a perícia, era uma pessoa que tinha dormido no ponto lá que não tinha dormido direito e causou esse grande acidente. Outra coisa que aconteceu foi a usina nuclear que se chama 3 Mile Island. Olha o que eles disseram. Houve corte de custos que afetaram economicamente a manutenção e o uso de materiais interiores. Mas, principalmente, apontaram-se erros humanos com decisões e ações erradas, tomadas por pessoas. Muitas vezes, a nossa insônia, o nosso cansaço, traz coisas piores para a nossa vida. Se tem uma coisa que não vai melhorar na sua vida, é a sua preocupação, é o seu nervosismo, a sua ansiedade. Isso não vai levar você a nada. Deus nos fez para nós descansarmos nele, confiarmos nele em tudo. Mas o ser humano, ele se preocupa. Quantos aqui, eu tenho certeza que todos se lembram, Chernobyl, mesma coisa. Problemas de pessoas que não descansaram, tomaram atitudes erradas, drásticas. Muitas pessoas, quando leem as histórias de pessoas que fizeram maravilhas nas histórias, se lembram, por exemplo, de um homem chamado Thomas Edison. Thomas Edison, ele se vangloriava porque ele dizia que ele podia viver bem só dormindo 15 minutos por noite. Só 15 minutos por noite. Ele dizia que ele conseguia viver bem. E todo mundo fala, nossa, como que pode? Eu queria ser igual a Thomas Edison. Mas poucos se esquecem que, por exemplo, um homem chamado Albert Einstein, ele dormia todas as noites 11 horas por noite. Albert Einstein foi um gênio. Thomas Edison também. Mas você pode ver
que as pessoas que descansam, elas têm um grande desempenho. Quando você não dorme bem, quando você não descansa, te atrapalha no aprendizado, te atrapalha no diálogo, no comprometimento, na eficiência, na comunicação, no relacionamento. E muitas vezes a gente não sabe o que causa a sua falta de sono. E eu quero colocar alguns pontos aqui para vocês. Primeiro, muita televisão. Às vezes você está lá e diz, eu quero só assistir mais esse programa. Aí no Fantástico passa uma propaganda, só mais esse programa, só mais esse daqui. Muita televisão, filmes de ação que te assustam e à noite você fica inquieto e você não consegue dormir. Isso é o de menos. Outro ponto, sedentarismo. Pessoas que não se exercitam. Muitas vezes essas pessoas têm pouco sono. Outro ponto, trabalho em períodos noturnos. Eu sempre aconselho isso, eu penso assim, não leve o seu trabalho para casa. Quando você leva o seu trabalho para casa, você geralmente leva os seus problemas para casa também. Em casa é o momento de você curtir a sua família. E saiba de uma coisa, é muito importante porque quanto mais você descansa, melhor é o seu rendimento no outro dia. Tem gente que vive de estudar, tem gente que vive de trabalhar, só atrás disso, não descansam. E o rendimento não é tão bom quanto aqueles que descansam. Parece que a gente não percebe o que Deus estava dizendo para nós na Bíblia. Por exemplo, em Êxodo 8. Em Êxodo 8 a Bíblia diz assim, lembra-te do quê? Aliás, 20 verso 8. Lembra-te do dia de sábado. Para o quê? Para o santificar. E fala para nós descansarmos no sábado. E muitas vezes, irmãos, nós não paramos. Deus quer dizer o seguinte, parem, descanse, relaxe um pouco. Por que você está tão tenso? Por que você está tão nervoso? Em 6 dias eu fiz todas as coisas, eu fiz o universo. E no 7º, eu que sou Deus, eu parei. Quer dizer o seguinte, você trabalha 6 dias ou 5 dias. Se você parar um dia, não vai acontecer uma catástrofe na sua vida. Você pode descansar, você pode parar. Muitas vezes, eu moro, por exemplo, na Avenida Luiz Teixeira Mendes. E ano passado, eu fui agraciado que abriu uma boate perto da minha casa. 5:30 da manhã no domingo, aquele povo abençoado por Deus, eles me despertam para eu fazer oração e minha meditação. Eu nem coloco meu relógio para despertar. Eu já sei que 5:30 sai um pessoal gritando da boate lá, que eu não vou dizer o nome, e eles já me acordam bem cedinho. Mas eu fiquei pensando outro dia, numa sexta-feira eu queria muito dormir. E eu estava deitado e de repente começou a festa, o barulho, a confusão, e gente estacionando, aquela coisa e tudo mais. Lugares barulhentos. Eu já até combinei com alguns irmãos aqui que na sexta-feira e no sábado à noite eu vou dormir na casa deles, que é um pouquinho longe de onde eu moro. Aí sendo assim eu vou me livrar dessa barulheira. Mas irmãos, durmam em lugares escuros. Tem gente que dorme. Eu estou falando isso daqui porque são coisas que a gente peca. São conselhos práticos para vocês. Tem gente que dorme com a televisão ligada. Tem gente que dorme em lugar claro. Tem gente que dorme com barulho. Você não consegue descansar de verdade. Mas esse é só um dos sentimentos, uma das coisas que acontece conosco, que eu quero conversar com vocês. O outro ponto que nos faz com que nós não descansemos em águas tranquilas se chama o sentimento de culpa. Nós temos muito isso. Uma vez eu estava dando estudo para um senhor, que não é daqui de Maringá, e ele me disse assim, pastor, há 15 anos eu traí a minha esposa. Há 15 anos eu tenho chorado por isso. Eu contei para ela,
eu pedi perdão para ela e ele me disse: pastor, eu falei com Deus. Deus me perdoou? Eu falei: você se sentiu arrependido? Você confessou? Você parou de fazer isso? Ele disse: sim, fiz tudo isso. Então eu disse: Deus te perdoou. Ele disse: nossa, pastor, 15 anos eu venho sofrendo por causa desse pecado meu. Sentimento de culpa. Existem pessoas que têm esse sentimento muito forte. Tudo que eles fazem, eles projetam para eles o errado. Se algo sai errado, fui eu que fiz errado. A culpa é minha. Eu sou uma pessoa incompetente. Eu não consigo. Eu não vou vencer. Meu irmão, tire esse sentimento de culpa de você. Você não é o culpado de tudo o que acontece com você. Tem outro tipo de sentimento de culpa, de algo que você faz para alguém, e a pessoa parece que ela nunca te perdoa daquilo. Você já implorou, você já chorou, e a pessoa nunca te perdoa daquilo que você fez. Tira esse sentimento de culpa, porque a sua parte para com Deus e com a pessoa você já fez. Você já pediu perdão para essa pessoa. Você já pediu perdão para Deus. Mesmo que ela não te culpe, que ela continue te culpando, tire isso do seu coração. Nós, com esse sentimento de culpa, nós vivemos muito mal. A Bíblia nos dá conselhos. A Bíblia diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Meus irmãos, os nossos pecados, as nossas falhas, elas são pagas na cruz. Você não precisa ter esse sentimento de culpa. Eu não consigo, foi culpa minha, esse pecado meu está me matando. Você nunca vai vencer na sua vida se você se sentir simplesmente culpado de tudo. Tire isso da sua vida. Uma palavra que me assusta, e assusta todos vocês, é a palavra chamada diabo. Sabe o que significa diabo? O acusador. Diabo é o acusador. Acontece que muitas pessoas, elas te cooperam para que você tenha esse sentimento de culpa. E até mesmo Pedro na Bíblia é chamado de diabo. Até mesmo Pedro. Aquelas pessoas que ficam acusando as nossas falhas. Aquelas pessoas que ficam acusando os nossos defeitos. Olha o que a Bíblia diz para cada um de nós. 1 João capítulo 1, verso 9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segundo sentimento que você tem que perder na sua vida é um sentimento que nós conhecemos como ansiedade. Nós ficamos muito ansiosos, esperamos no dia do amanhã, ficamos nervosos, ficamos preocupados. Eu tinha uma amiga que ela sabia dirigir, e ela dirigia muito bem. Só que ela reprovou na prova do Detran 5 vezes. Ela era muito inteligente. Quando ela fazia essas provas antes do vestibular, ela praticamente gabaritava nas provas, nos testes. Mas quando ela ia fazer a prova de verdade, ela reprovava. Pelo quê? Ansiedade, nervosismo. Ellen White diz o seguinte, ela diz assim: buscai do Senhor sabedoria em toda a emergência. Em cada prova, suplicai a Jesus que vos mostre um meio de saída de vossa dificuldade. E então vossos olhos se abrirão para verdes o remédio e aplicardes ao vosso caso as curadoras promessas que foram registradas em sua palavra. Em Apocalipse 7,17 diz o seguinte: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Meus irmãos, não sejam ansiosos. Jesus Cristo diz: basta para cada dia
o seu mal. Eu estava vendo uma pesquisa, e nessa pesquisa dizia o seguinte: 90% das coisas que a gente fica sofrendo antecipadamente não acontecem. 90%. E eu fico me perguntando muitas vezes, aonde é que Deus trabalha? Vocês se lembram da história de Elias? Quando ele estava na caverna? Não foi na barulheira, não foi no terremoto, não foi nada daquilo. Foi na brisa mansa e suave que Jesus trabalhou. Quando você fica ansioso, você fica nervoso, você toma atitudes e atropela o que Deus quer fazer por você. Eu me lembro várias vezes que eu fiquei assim, ansioso e perturbado para fazer alguma coisa. E todas essas vezes eu magoei alguém, eu me machuquei, eu me feri. E eu fiquei pensando, por que foi que eu fiz isso? Por exemplo, algumas vezes, quando alguém chega para você e te diz uma coisa e você já, manda a resposta na hora. E depois você para e pensa, você fala, por que eu fui falar isso para essa pessoa? Vem aquele arrependimento. Mas o que é isso? Nós fazemos coisas, tudo com pressa, tudo querendo responder na hora, tudo querendo resolver na hora. Muitas vezes na minha casa, eu tenho me ajoelhado e orado a Deus. Aliás, todos os dias. Segunda-feira é o dia da folga do pastor. Mas eu confesso para vocês que eu tenho que ficar ali com Deus umas 2 horas pelo menos, para o meu dia ficar bom, até o meu dia de folga. Eu entro no meu quarto, eu ajoelho e oro a Deus. E eu clamo a Deus, falo, Senhor, se eu sair de casa sem o seu auxílio, eu sou uma bomba. Eu me sinto como uma bomba para explodir. Eu me lembro na faculdade que eu trabalhava à noite, das 10 até 1 da manhã. Todas as noites eu trabalhava, menos sexta-feira à noite. E eu trabalhava, que eu era monitor de piso. E eu me lembro que no outro dia eu tinha que acordar 6 e pouquinho para fazer minha meditação e tudo mais. E eu me lembro que eu não dormia direito. Eu me lembro que tomava atitudes precipitadas nas provas, no trabalho. Quantas e quantas vezes eu peguei meninos passando com coisas indevidas lá, indo para os quartos, e eu fui conversar com eles, fui ansioso, fui precipitado, tomei decisões erradas. Quantas vezes já não falei com algum membro aqui da igreja? Todos nós, se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não formos calmos, nós vamos errar com pessoas que nós amamos, pessoas que nós gostamos tanto. Às vezes a gente fala alguma coisa e você fala, por que eu fui falar isso? Justamente para essa pessoa. Não seja uma pessoa ansiosa. A Bíblia diz o seguinte: tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, verso 22. Lá em João 14, 18 diz assim: não vos deixarei órfãos. Em Filipenses 4, verso 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mateus 6, 34. Basta cada dia o seu mal. Jeremias 29, 11. Eu bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E Isaías 30, verso 15 diz: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Vocês estão vendo as mensagens de Deus? Por que a gente não confia? O outro problema do ser humano se chama o temor, se chama o medo. Todos nós, por natureza, nós temos medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E em certo ponto, o medo é muito importante mesmo. O medo é muito bom. Em certo ponto. Não é bom você ser vencido pelo seu medo. Mas se as pessoas não tivessem medo, muitos estariam pulando dos prédios por aí, fazendo outras loucuras. Mas um pouquinho de medo é importante. Agora tem uma história na Bíblia que nos mostra a falta de segurança e o medo de pessoas que estavam do lado do seu mestre.
como a história da tempestade, que Jesus estava no barco com os seus discípulos. O que Jesus estava fazendo na hora da tempestade? Você se lembra? Jesus estava dormindo. Os discípulos jogando coisas, eu imagino eles jogando coisas do barco, gritando com o outro, amarrando, puxando o cabo e tudo aquilo. E Jesus lá bem tranquilo, dormindo. Jesus se levanta, vai, acalma a tempestade. E é nessa história que ele diz que aqueles homens têm pouca fé. Se eles tivessem mais fé como o tamanho de uma grão de mostarda, eles fariam o quê? Moveriam montanhas. Quem lê essa história pela primeira vez, que não conhece os princípios cristãos, deve pensar, esse Jesus falando essas coisas, eu não sei muito bem não, o que ele está falando aqui é loucura. Mas para nós cristãos faz todo sentido. Os discípulos tentaram fazer de tudo. Jogaram as coisas fora. Os discípulos estavam vendo o problema. Mas o maior problema dos discípulos é que ao invés deles focarem na solução, eles focaram aonde? No problema. Jesus já tinha feito vários milagres para aqueles discípulos. Jesus já tinha transformado a água em suco de uva. Já tinha curado pessoas. Jesus já tinha feito milagres que provaria para aqueles homens que ele tinha poder até mesmo sobre a natureza. Por que a primeira coisa que eles fizeram não foi acordar Jesus e clamar a Ele para dar salvação para eles, ao invés de procurar todas as outras soluções? E por que quando nós temos problemas, ao invés de nós não clamarmos a Deus, nós queremos enfrentar os nossos problemas? É triste quando a gente sai de casa, nós não oramos a Deus, não lemos um verso, não meditamos. Saímos, entramos no trabalho, decisões que nós temos que tomar, nós não oramos. Eu estou lendo um livro essa semana, eu estou acabando de ler esse livro, que tem feito uma grande diferença na minha vida. Esse livro se chama Busca. E ele ensina como nós devemos orar, como nós devemos meditar, como nós podemos nos encontrar com Deus de uma forma mais fácil. E eu me lembro que uma coisa que me marcou muito desse livro é ele dizendo alguns tipos de oração que nós devemos fazer, falando com Deus. E nesse livro ele conta que você pode falar com Deus quando você está andando no seu trabalho. Você pode falar com Deus escutando uma música de louvor que te leve ao clima celestial. E eu parei para pensar e eu falei, Senhor, nós não temos desculpa para não falar, para não orar, para não falar contigo. E isso é verdade, irmãos. Quando você tiver um problema no seu trabalho, se você puder sair daquele local, vá para um local, ajoelhe-se no local e diga, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu estou morrendo de medo. Senhor, eu não consigo vencer isso daqui por minhas próprias forças. Josafá, em 2 Crônicas, no capítulo 20, a Bíblia diz que tinha 3 reinos que estavam indo contra ele. E a Bíblia fala claramente, Josafá teve medo. Mas ele não foi vencido pelo medo. Primeira coisa que ele fez, decretou um jejum e oração para todo o povo de Judá. Orou, clamou a Deus, e a resposta de Deus foi a seguinte: vá para a batalha, mas a batalha é minha. Vocês não vão lutar, vocês vão sair daqui, todo mundo cantando, todo mundo louvando a Deus. Mas a batalha é minha, eu que vou vencer para você. Meus irmãos, não sejam vencidos pelo medo. Olha o que a Bíblia fala. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem? Dos que o temem. E o que ele faz? Ele os livra. No Salmo 34, no verso 7. João 17, verso 15, diz assim: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. A Bíblia diz também o seguinte: no mundo, diz Jesus Cristo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Enfrente seus medos. Atos 27, no verso 34,
uma promessa que eu queria ter descobrido muito antes. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. É sofrido, né, irmãos? Eu queria ter descoberto essa promessa muito antes. Eu estava preparando esse sermão. Eu até joguei lá na internet, lá. Uns amigos meus escreveram assim: mas não se desanime com as outras promessas, pastor. O outro falou: não, olha, essa graça não é para você. Obrigado, amigos. Muito amigos, né? O último sentimento que eu quero falar com vocês é sobre a depressão. E muitas pessoas sofrem disso, de depressão. O que pode ocasionar uma depressão numa pessoa? Várias tragédias próximas. Perder esposa, perder emprego, perder algum parente, falta de dinheiro, débitos. Quando tudo isso fica muito próximo, acontece muito próximo, é muito provável que alguém entre em depressão. E meus irmãos, se você tiver isso, eu te aconselho a você buscar algum profissional. Esse é o primeiro conselho que eu quero dar para você. Porque eu conheço pessoas que diziam assim: um cristão não pode entrar em depressão, porque se ele entra em depressão, ele não acredita em Deus. Irmãos, isso é absurdo. Isso é absurdo. Às vezes a pessoa tem falta de hormônios no corpo, alguma vitamina, e isso pode causar depressão na pessoa. Não é culpa da pessoa que ela está em depressão. Nós devemos ajudar essas pessoas. Mas uma irmã de uma igreja que eu frequentava, foi triste a história dela. Porque ela teve depressão, e ela se tratava normalmente, e um dia ela estava internada. E quando a pessoa tem depressão, e alguns até têm a tendência ao suicídio, eles mantêm de tudo no quarto limpinho, organizado, e tudo que tiver algum corte, alguma coisa, eles tiram do quarto para a pessoa não cometer ou ter a oportunidade de cometer um suicídio. Essa mulher, ela arrancou a blusa dela, ela fez um jeito lá, e ela se enforcou na fechadura da porta. Ela colocou, amarrou lá e se trancou e se enforcou. Quando a gente foi no velório, a família estava toda acabada. Algumas pessoas perguntam: pastor, mas e daí? Se suicidou, vai para o céu, não vai para o céu? Isso é hora de perguntar essas coisas, né? Eu falo: irmãos, não era ela, irmãos. Não era ela. E você fica assustado. E eu tenho certeza que você pode conhecer alguém que está em depressão. Pode ter alguém aqui que está com depressão. Alguns conselhos. Não fique sozinho. Uma pessoa que tem depressão, ela tem que estar rodeada de pessoas. Tem que estar rodeada de amigos. Esse negócio que é pós-moderno, de pessoas entrarem num quarto, jovens gostam muito disso, né? Colocam aquela música, deita na cama e chora. Assiste seriados e sozinho, fica comendo, assistindo seriado, comendo, assistindo filme, assiste um filme romântico e chora. Meu amigo, sai dessa vida. Sai na rua fazer amigos. Vai fazer coisa boa para as pessoas, bondades para as pessoas. Enquanto você está chorando com o filme romântico, tem gente chorando de fome, vai ajudar alguém, vai fazer bem para você. Mas irmãos, não deixem a depressão vencer vocês. Eu tenho alguns conselhos aqui, aliás, eu quero trazer algumas coisas que no livro Mente, Caráter e Personalidade, ele fala de alguns detalhes que eu não sabia que traz a depressão. Por exemplo, um deles é uma frieza no casamento. Maridos, sejam mais alegres, esposas, sejam mais alegres. Deem flores. Eu não sou muito romântico, mas no meu jeito eu sou carinhoso. E minha namorada, ela entende isso. Ela fala: nossa, que ato de carinho, né? Eu falo: realmente, foi muito carinho esse mesmo. Mas, irmãos, não sejam frios no relacionamento, no casamento. Sejam alegres. Outro ponto, esse eu não tinha conhecimento: excesso sexual. Excesso sexual pode trazer depressão. Outro ponto, falta de esperança. Eu fiquei pensando outro dia,
na perspectiva de um ateu. Imagina você não acreditar numa vida por vir, numa vida eterna, numa vida de esperança, não acreditar que existe alguém intercedendo por você, que alguém pode intervir nas coisas ruins que vão acontecer na sua vida, que você está jogado ao léu, morreu e acabou. Depressão? Falta de esperança causa depressão. Outro ponto, demorando-se no desagradável. Tem pessoas que têm uma coisa desagradável e ela fica tempos naquilo. Ai, que coisa desagradável. E fica, e conta, e chora. Outro dia eu briguei com a minha mãe. Minha mãe, eu cheguei em casa, eu falei, mãe, deixa eu ver uma coisinha aqui e tal na TV. Ela falou, pode ver e tal. Aí deu 12:30. Ela falou, filho, agora eu vou mudar de canal. Eu falei, ah, mãe, mas tá tão legal. Tava passando os gols e todo. Ela, não, vou mudar. Aí ela mudou, colocou aqueles caras lá que mostra a pessoa morta na rua. Esses, eu nem sei o nome daqueles caras lá, né? E eles ficam lá, olha aqui, olha o olho da pessoa, estava aberto, ó. Será que está vivo, né? Não, exagerei, né? Claro, né, irmãos? Mas é mais ou menos assim. Eu trabalhei em Brasília, e para vocês terem uma ideia, tinha um povo de uma televisão lá que pagava para os policiais para eles chegarem depois que o pessoal filmasse o morto no chão. A ambulância, todo mundo, eles pagavam para chegar depois, só para eles filmarem o cara lá deitadinho e tudo mais, né? E aquela coiseira, aquela gritaria, e morreu não sei quem, e tal, e tal. Eu falei, mãe, não fica atrás disso. Não fica se demorando nas desgraças. Procura ver um jornal que não seja tão sujo. Assista algumas coisas. Minha mãe, para piorar, ela trabalhou no conselho tutelar, irmãos. Então ela meio que pegou esse costume de ver a molecada. Às vezes ela via um moleque na televisão. Ah, aquele lá, eu já falei com ele já. Ai, mãe. Às vezes era algum amigo meu também de infância, né? Irmãos, eu tenho que fazer um desabafo. Muitos dos meus amigos de infância já morreram. Mas morreram assim, assassinados. Isso é triste. Porque perto da minha casa, montaram uma tal de uma favela lá. Onde eu morava quando eu era criança. E muitos dos meus amigos, eu acompanhei, começaram a fumar, começaram a beber, começaram a usar drogas. Muitos deles morreram por dívida com drogas. Infelizmente. Mas, irmãos, nós não podemos nos demorar nas coisas ruins. O problema está aqui, a dificuldade está aqui. Passa por cima, vamos para a solução, vamos resolver. Alegria para frente. Vocês já viram quando Paulo fala no final da sua vida, o que ele conta, as coisas que aconteceu com ele? Olha, tentaram me matar não sei quantas vezes, me apedrejaram não sei quantas vezes, fui preso não sei quantas vezes. E Paulo diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor diz para mim, a minha graça te basta. Paulo era um homem feliz, com tudo que ele sofria. Nós precisamos parar com outro costume também. Pressentimento de algo ruim vai acontecer. Pressentimentos sombrios. Algo está errado, algo ruim vai acontecer. Agora alguns conselhos para quem quer se livrar de ou alguma ajuda, né, com relação à depressão. Diz o seguinte: procure fazer algo saudável que te dê prazer. Algo que você gosta de fazer, que você sabe que você vai fazer e você vai se divertir. Faça isso. Semana passada eu fui no parque de exposição. E aí eu lembro que eu vi lá a montanha-russa, vi uns brinquedos, e eu estava com o pessoal, estava com o Matheus, com a Jéssica, a namorada, todo mundo junto lá, e eu falei, vamos brincar. Aí a gente foi num negócio que roda lá. Foi muito divertido. Foi muito legal. No outro dia eu estava feliz, estava alegre. Procura algo que te dê alegria. Alguma diversão para você fazer. Irmãos, cristão não é triste não. Cristão é alegre. Cristão faz coisas muito legais. Levanta a cabeça, dá um sorriso. Faça algo legal. Olha outra coisa. Faça uma lista de prioridades em sua vida. Trabalhe com as prioridades. Não queira fazer tudo. Tem gente que diz sim para tudo. Eu vou fazer. Sim, faço. Quando vê a pessoa está atolada de coisas para fazer, e se vê perdida. Meu amigo, se você diz sim para tudo, seja pastor. Olhe-se no espelho e diga que você é especial e importante.
É estranho, mas é importante você fazer. Olha no espelho e fala, cara, você é especial. Você é importante. Vai lá, joga duro, né? Você e mais alguém, você falando consigo mesmo, mas é importante isso. O reconhecimento que você é especial. Levante-se, caminhe, mas não olhe para o chão. Olha para cima. O ser humano olha muito para o chão. As pessoas estão sempre andando assim. Olha para cima. Olha para frente. Olha nos olhos das pessoas. Coma alimentos que sejam ricos em vitaminas. Coisas saudáveis. Alimentações saudáveis. Abrace as pessoas que você ama. Beije as pessoas que você ama. Faz toda a diferença. Pratique atividades físicas. E os que são casados, vivam o amor. Sejam felizes no amor. Pense em coisas positivas e delete da sua mente coisas ruins. Veja fotos de momentos felizes. Isso é muito legal. Tem gente que bate foto para tudo. Tudo bate foto. Você está andando, foto. Meu irmão, outro dia eu briguei com ela. Estava comendo, eu coloquei assim. Ela, bateu uma foto. Aí ela coloca lá no Facebook, meu irmão comendo, né? Tá bom, né? Cante músicas alegres e músicas que tragam esperança. Cante, louve. Cada novo dia, descansar, todo mundo gosta. Cante essas músicas. Música do Inário, Bendita Segurança. Está em provação, está cansado, está triste. Louve ao Senhor. Evite ficar sozinho. Se você está triste, faça passeios. Eu gosto de passear, correr ali no Parque Ingá. Gente, eu estava 2 anos que eu estava morando aqui e eu não tinha visto o Parque Ingá. Agora toda vez que eu corro, eu dou uma entradinha ali, passo por ali. Às vezes eu me arrependo porque na volta, na subida é terrível. Tem uma subida tremenda, mas eu entro. Mas a natureza. Não fique sozinho. Saia para caminhar, saia para passear. Não durma muito. Tem pessoas que gostam de dormir demais. Faça uma psicoterapia. E tenha consciência de que ficar triste não vai resolver os seus problemas. Alguns conselhos bíblicos para nós terminarmos. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que fazem o quê? Que amam a Deus. Sabe de uma coisa? Quando eu leio o Salmo 23, tem um aspecto que eu acho fantástico, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Na Judéia, tem muito deserto. E os lugares que tem pasto, na verdade, são lugares porque o pastor preparou. O pastor foi aquele que foi lá, ele plantou, ele tirou os galhos, ele tirou as pedras, ele separou e preparou tudo para as ovelhas. Agora levando para o lado espiritual. Deus, Ele prepara tudo para a nossa vida. Ele vai lá, Ele corta a grama, Ele planta a grama, Ele corta a grama. Planta os frutos. Deus faz, coloca você deitadinho na grama. Diz, filho, descansa. Mas você se levanta e você procura ir para o deserto. Meus irmãos, não é isso que Deus quer para você. Deus quer uma vida de paz. Deus quer uma vida de tranquilidade. Livre-se desses sentimentos horríveis. Preocupação, ansiedade, insônia, insegurança, medo, depressão. Procure ajuda, vença isso. E seja uma pessoa feliz, uma pessoa que deita em verdes pastos e descansa. Eu me lembro que no final do ano passado, eu estava assim, com muito trabalho, acabou aquele ano, foi muito intenso. E eu falei, só vou descansar num lugar. Fui para Florianópolis, na casa do amigo meu. Peguei o coitadinho do pastor móvel e fomos para Florianópolis. Não lembro a distância, mas foi muito longe para ele. Ele chegou bem cansadinho. Lembro que cheguei lá, meu amigo falou assim, todos os dias nós vamos para a praia. E no último dia eu fui para um negócio chamado escuna. Eu lembro que eu entrei lá, um monte de gente dançando, aquela coisa, eu sentadinho.
Aquele povo dançando, pulando que nem os loucos, e olhando, eu falei, todo mundo perdendo a natureza. Deu vontade pra gente, olha a natureza lá, gente. Olha que coisa linda, né? Todo mundo pulando. E eu lembro que eu parei ali e eu comecei a meditar. Eles pararam no local e eu comecei a nadar, brincar, e meus amigos, todo mundo conversando. Eu falei, gente, por que a gente se estressa tanto? Por que a gente não tem momentos de descanso todos os dias na nossa vida? E eu aprendi isso. Todos os dias eu tenho aquele momento de descanso. É claro que não é na praia, mas eu tenho aquele momento de descanso que eu faço assim, estou esquecendo tudo que eu faço. Estou parando e só estou pensando nas coisas boas da vida, nas coisas de alegria, nas coisas de paz, nas coisas de Deus. Deus diz, pare, descanse, porque é isso que eu tenho sonhado para você. Meus irmãos, o plano de Deus é esse. A vontade é que você descanse. Não deixe jamais de descansar nos braços daquele que nos protege. Esse é meu pedido e minha oração. Coloque-se em pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o seu plano para cada um de nós é que nós descansemos, Senhor. O Senhor fala dos pastos verdejantes, o Senhor fala que refrigera a nossa alma. E muitas vezes nós nos confundimos aqui na terra com sentimentos de preocupação, ansiedade, medo e depressão. E nós sabemos que o Senhor pode nos livrar disso, meu Deus. E eu te louvo por isso. A primeira coisa que nós devemos buscar é a Ti. Segurança somente em Ti. Porque na Bíblia nós lemos hoje que o Senhor é aquele que prepara o caminho e sabe o que é melhor para cada um de nós no fim. E eu tenho certeza que se nós soubéssemos o nosso fim, nós não mudaríamos nada da nossa rotina em relação àquilo que o Senhor faz por nós. Meu Deus, se existe alguém que está sofrendo com algum sentimento muito forte aqui, que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa enfrentar todos esses problemas. Que ela seja uma vencedora, que ela não foque nos problemas, nas dificuldades, mas na solução que é Jesus Cristo, Senhor. Dá-nos a Tua paz, dá-nos uma semana de descanso, que todos os dias nós venhamos descansar. E também no sábado, que é o dia do Senhor. É o que te peço no nome de Jesus. Amém.